Olá, neste vídeo vou falar um pouco sobre a resolução de equações adferências lineares de ordem 2 com coeficientes constantes e homogêneas, ou seja, equações que podem ser colocadas no seguinte formato: y no período n mais 2 mais um coeficiente constante P1 que multiplica y no período n mais 1 mais uma outra constante um outro coeficiente constante P2 que multiplica y no período n, igual a zero. Então, P1 e P2 são parâmetros conhecidos, parâmetros dados. A solução de uma tal equação a diferenças pode ser obtida assumindo que a solução terá um formato lambda elevado na n. Lambda aqui é um escalar, um número que pode ser real ou complexo. Para encontrarmos o lambda, nós podemos então substituir y na equação. Fazendo isso, nós vamos ter o seguinte, né? O yn mais 2 vai ser substituído então por lambda n mais 2. O yn mais 1 vai ser substituído por lambda n mais 1. E o yn é o lambda n. Todos os termos aqui têm lambda n e, portanto, podemos botar em evidência. De maneira que vamos ficar aqui com lambda ao quadrado mais p1 lambda mais p2 igual a zero. Então, para que isso seja igual a zero, existem duas possibilidades. Uma, o lambda ser igual a zero, ou lambda ao quadrado mais p1 lambda mais p2 igual a zero. Bom, esse lambda ao quadrado mais p1 lambda mais p2 igual a zero é conhecido como equação característica da equação a diferenças. As raízes da equação característica, então, nos dão soluções da equação. Nos dão os lambdas, né? E o y igual a lambda na n vão ser soluções da equação a diferença. Vamos ver aqui o caso de raízes reais distintas, ou seja, o caso quando a equação característica tem raízes reais distintas. A equação característica é uma equação de segundo grau e, portanto, pode ser obtida usando a fórmula de Bhaskara, as raízes, né? Então, vamos ter aqui lambda 1, lambda 2, que vão ser as raízes, isso é igual a menos P1, mais ou menos a raiz quadrada de P1 ao quadrado, menos 4P2, dividido por 2, sendo que P1 ao quadrado menos 4P2 é estritamente positivo, de forma que as raízes sejam reais e distintas. Com isso, nós temos então associadas às raízes da equação característica duas soluções particulares para a equação de diferenças. Nós temos a solução y1 igual a lambda 1 na n e y2 igual a lambda 2 na n. Essas são, de fato, soluções fundamentais, ou seja, elas formam um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, combinações lineares envolvendo lambda 1 e lambda 2 formam todas as soluções da equação a diferença. Ou melhor dizendo, qualquer solução da equação a diferenças pode ser obtido com uma combinação linear dessas duas soluções fundamentais. Com isso, nós temos então que a solução geral da equação a diferenças vai ser dada por y no período n igual a um coeficiente indeterminado C1 que multiplica y1, que é lambda 1 na n, mais C2, que é um outro coeficiente indeterminado, multiplicando o y2, que é lambda 2 na n. Vejamos aqui o exemplo 3.1.1. Nós temos a equação a diferenças yn mais 2 menos 4yn igual a zero. A equação característica associada, então, é lambda ao quadrado menos 4 igual a zero, o que nos dá as raízes reais distintas mais ou menos 2. Portanto, as soluções particulares são y1 igual a menos 2 na n e y2 igual a 2 na n. Note que o menos, que é o menos 2, né? O menos 1 que está multiplicando 2, também está elevado na n. A solução geral, então, é yn igual a C1, que é uma constante determinada, multiplicando menos 2 na n, mais C2, que é uma outra constante determinada, multiplicando 2 na n. Temos, assim, a solução geral dessa equação a diferenças aqui. No caso de raízes reais duplas, na equação característica de raízes reais duplas, as raízes, ou a raiz dupla, vai ser simplesmente menos P1 sobre 2.
Neste caso, nós diretamente associamos uma solução particular, a y1 igual a lambda na n, onde lambda é menos P1 sobre 2. Para obtermos a solução geral, nós precisamos de uma outra solução que seja linearmente independente a essa aqui. Essa outra solução, ela é a y2, que vai ser igual a n, que multiplica o lambda, que é a raiz dupla da equação característica, elevado na n menos 1. Isso é um fato. Se pegarmos o y2 nesse formato e substituirmos na equação a diferenças que estamos resolvendo, né, que é o que está feito aqui, ficaremos então com o y2 no período n mais 2, mais p1, que multiplica y2 no período n mais 1, mais p2, que multiplica y2 no período n. Fazendo a substituição aqui, nós vamos obter que de fato a equação ela é verificada. Ou seja, o lado esquerdo fica igual ao lado direito. Dessa forma, isso confirma então que a solução geral da equação de diferenças é y no período n igual a um coeficiente indeterminado C1, que multiplica o lambda na n, mais uma outra constante indeterminada C2, que multiplica n vezes lambda elevado na n menos 1. Lembrando que este lambda é a raiz dupla da equação característica. Vamos ver aqui o exemplo 3.1.2. Nós temos a equação y no período n mais 2, mais 4 vezes y no período n mais 1, mais 4 vezes y no período n, igual a zero. A equação característica associada é lambda ao quadrado mais 4 lambda mais 4 igual a zero. Obtendo as raízes dessa equação, nós vamos obter uma raiz dupla aqui, a lambda igual a menos 2. Então, lambda igual a menos 2 é a raiz dupla dessa equação característica. Portanto, as soluções fundamentais associadas à equação são y1 igual a menos 2 na n, que é diretamente obtida da raiz da equação característica, e a outra y2 vai ser igual então a n, que multiplica menos 2 na n menos 1. A solução geral vai ser dada então por y no período n igual a c1, que multiplica menos 2 na n, mais C2, que multiplica n, multiplicando menos 2 elevado na n menos 1. Essa é a solução geral da equação. Nós podemos rearranjar um pouco os termos, nós podemos fazer algumas continhas aqui para simplificá-lo um pouco mais. Nós temos o seguinte, que menos 2 elevado na n menos 1 é igual a menos 2 elevado na n, dividido por menos 2. Só que C2 é uma constante indeterminada, então C2 dividido por menos 2 continua sendo uma constante indeterminada. Portanto, isso é equivalente a escrever então o primeiro termo aqui, C1 que multiplica menos 2 elevado na n, mais C2 vezes n vezes menos 2 na n. E aí o menos 2 na n é comum nos dois termos, e podemos botar em evidência aqui, de maneira que vai ficar menos 2 elevado na n, que multiplica C1 mais C2n. Então, esse aqui é um formato equivalente de escrever a solução geral dessa equação característica aqui da equação 3.25. Bom, há ainda a possibilidade das raízes da equação característica serem raízes complexas. Neste caso, o lambda, que é a raiz da equação característica, ele vai ser dado como um alfa mais ou menos i vezes beta, onde alfa é a parte real da raiz e o beta é a parte imaginária da raiz. A solução geral, neste caso, é a combinação linear de cada uma dessas raízes complexas, ou seja, da raiz complexa com a sua conjugada. Nós vamos ter, então, C1 que multiplica alfa menos i beta elevado na n, mais C2 que multiplica alfa mais i beta elevado na n. Vamos ver aqui o exemplo 3.1.3. Nós temos y no período n mais 2, mais 4 vezes y no período n igual a zero. A equação característica associada é a equação lambda ao quadrado mais 4 igual a zero. As raízes são então mais ou menos 2i. E aí temos então que a solução geral é y no período n igual a c1, que multiplica menos 2i elevado na n. Note que o n é potência, né, do menos 2 e do i simultaneamente, mais c2 que multiplica 2i elevado na n. Então aqui temos a solução geral dessa equação
a diferenças aqui, da 3,37. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Desejo a todas e todos ótimos estudos.